te cumprimenta, te agradece para aceitar esse convite de estar ali conosco e logo te iniciava com essa pergunta para fazer nós também um breve panorama de qualquer situação de pobreza na Cabo Verde. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite e também um prazer estar ali. Bom dia para todos telespectadores lá em casa que te assistir ao programa nesse momento. Pronto, o panorama da pobreza em Cabo Verde. Não pode dizer que Cabo Verde sempre enfrenta grandes desafios para debelar a situação da pobreza que está afeta a nossa população. Não pode dizer que, pronto, o povo de Cabo Verde é um povo muito lutador, que tem perseguido seus objetivos, que tem traçado meta para superar todas as dificuldades e tem conseguido superar essas dificuldades, mas com um forte compromisso de governos de Cabo Verde. Nosso governo atualmente tem feito um grande esforço com medidas sociais, medidas de políticas sociais estruturantes, que é para erradicar a pobreza extrema, mas também que é para diminuir a pobreza absoluta na Cabo Verde. Não pode dizer que o panorama de 2015 até agora tem vindo a melhorar esse nível, não obstante a situação que nós estamos vivendo no mundo inteiro, não pode dizer que realmente houve uma diminuição da pobreza na Cabo Verde. Os dados estatísticos estão a mostrar que houve uma diminuição da pobreza absoluta. Nesse momento, nós estamos à volta de 20% da população que é pobre, uma média de 99 mil pessoas, indivíduos, e nota volta de 46 mil indivíduos que estão vivendo na extrema pobreza. Houve uma diminuição. Na 2015, a pobreza absoluta estava a 35%, agora nota 20%. A pobreza extrema também estava elevada, agora já não está na 9%. Mas é grandes desafios ainda que não tem. Porque 99 mil pessoas na situação de pobreza são muitas pessoas. A população de Cabo Verde é menos de 500 mil habitantes. Sim. E 46 mil pessoas que estão vivendo na extrema pobreza são muitas pessoas. Mas o governo de Cabo Verde tem conseguido, manter um certo equilíbrio social no nosso país, graças às medidas sociais que não tem adotado, bastante estruturantes, que é transversais na área de educação, na área de saúde, da proteção social. E principalmente depois do período da pandemia, nós verificar que tinha-se necessidade ainda de reforçar cada vez mais as medidas e nós estabelecemos uma meta para até 2026 erradicar a pobreza extrema. Quando eu estou a falar de 46 mil pessoas na pobreza extrema, está a levar-nos a pensar quem que é esta pessoa. Por que não está a dizer pobreza extrema, pobreza absoluta? Pobreza extrema é que as famílias, que as pessoas que estão a viver abaixo do limiar da pobreza, naquelas situações piores em termos de pobreza. Não tem, por exemplo, mulheres chefes de família, porque 85% de quem está a viver na pobreza são mulheres. Aliás, de famílias que vivem na pobreza são chefiadas por mulheres. Então não tem esse desafio. Portanto, 85% das famílias pobres é chefiado por mulheres. E 37% também dos indivíduos pobres é crianças. E quando nós vamos analisar também a situação da pobreza das famílias pobres, não pode dizer que não tem 50 mil agregados familiares que têm casas de banho na casa. Não tem cerca de 15 mil agregados familiares que têm acesso à eletricidade ainda. Não tem cerca de 3.200 casas, podemos chamar casas, né? Precárias, que é casa de lata, casa de tambor, contentores. Portanto, não tem grandes desafios. Em termos de saneamento, modo que já me dizer, é 25 mil casas sem casa de banho. É tudo fatores que implica. Sim, esse é o panorama que não tem de situação da pobreza. Portanto, é um desafio enorme para Cabo Verde, porque não tem que erradicar a pobreza extrema até 2026, porque não está alinhado com a agenda de desenvolvimento sustentável até 2030 e medidas de políticas têm sido tomadas que é para realmente não atingir esse objetivo. Não tem vindo a trabalhar fortemente com medidas de proteção social.
no sentido de empoderar famílias com um rendimento social, né, de inclusão, que as famílias que têm nenhum tipo de rendimento, principalmente que as famílias que têm que é chafiote para mulheres e que têm crianças também. Também notei também atuado fortemente num trabalho, digamos, em parceria com as câmaras municipais, onde é que nota assinar contratos, programas com câmaras, porque câmaras estão mais perto da população. Então, nota assinar contratos, programas que é para implementar o programa Apoio Integrado às Famílias. Tem cerca de 3.500 famílias a beneficiar anualmente desse programa, através das câmaras municipais. O que é que ele consiste? Apoiar que as famílias, por exemplo, para a compra de algum medicamento, que a farmácia de Estado que conseguir dar cobertura, para a realização de alguma análise, também para a criação de uma atividade geradora de rendimento, pagamento de propinas em atraso para jovens que estão a estudar, e outros tipos de necessidades básicas que famílias estão a sentir que esse programa de poder dar alguma resposta. Que é tudo programas que nós temos a desenvolver naquele sentido. Sim. E achava interessante que a doutora desenvolveva mais sobre o impacto que a própria pandemia da Covid-19 traz, naquele sentido desse programa de erradicação da pobreza em si para cá. Sim, Covid-19, portanto, a partir de 2020, notava-se diminuir a taxa de pobreza na Cabo Verde. Portanto, diminuir a pobreza, notava na 27%. Com a pandemia de Covid-19, ele torna a aumentar, mas mesmo assim ele aumentar até 31%, que atingiu aquele nível que ele estava na 2015. E graças às medidas que já não tinha estado a implementar. Então, depois da Covid-19, porque muitas famílias ficaram a desemprego, tinha mulheres a trabalhar no setor informal, ficaram a desemprego, a maior parte da população de Cabo Verde a trabalhar no setor informal. Então, por exemplo, peixeiras, comércio informal, pessoas que estão a vender no dia a dia, que estão a sobreviver, que se vende. Então, eles ficaram tudo no desemprego. Então, isso bate a causar problemas, né? E agora, na fase da recuperação, não tenta tentar restabelecer aquilo que não tinha antes e já não tenta conseguir. Mas, para dizer que também, mesmo durante a pandemia, não adotar medidas estruturantes e conseguir manter a situação equilibrada, que a família chegar numa situação de abismo total, né? Numa situação muito, muito complicada. Não conseguir implementar este programa que decorrer de uma forma reforçada, como falar de rendimento social de inclusão, na pandemia, não aumentar o número de beneficiários. Não tem cerca de 36 mil famílias a beneficiar de rendimento social de inclusão. Portanto, de 2020 até agora. Na altura da pandemia, não atingi 29 mil famílias. Claro que não pode chegar a toda a família ao mesmo tempo. É complicado dizer que não consegui chegar a toda a família, não. Mas não consegui abranger cerca de 29 mil famílias, que é um número significativo, com rendimento social de inclusão, com rendimento solidário para casa de que as pessoas que tinham essas atividades geradoras de rendimento, que é aquele 10 mil escudos, né, que estava a ser atribuído durante a pandemia. Não pode dizer que não manter a situação equilibrada, mas o povo de Cabo Verde comporta muito bem, soube manter firme, soube acreditar que, juntamente com o governo, não estava a superar a crise, não estava a ultrapassar aquela dificuldade. Depois, bem a campanha de vacinação também, rapidamente o governo conseguiu, né, implementar e fazer a população aderir. Nós, população, aderir, não consegui combater a pandemia na Cabo Verde de uma forma extraordinária e não manter-nos situação social equilibrada por causa de medidas sociais que não tomamos. E a doutora já menciona ali sobre pilares que é estruturantes nessa luta para acabar com a pobreza extrema na Cabo Verde, mesmo também para diminuir a pobreza absoluta que a doutora já fala ali, desabitação. Então, gostava que a doutora também falava um bocadinho sobre o papel da educação naquele sentido ali. Educação é fundamental, até porque quando falar de número de indivíduos na pobreza extrema, né? Referia, certo, que os grupos de pessoas que estão na pobreza extrema, mas agora me está a gostar daqui de referir que não tem, por exemplo, que jovens que têm formação profissional e que está fora do sistema formal de ensino e que está a trabalhar,
Então, não tem esse desafio de empoderar os jovens, de conseguir dar uma formação profissional e promover também essa inserção no ambiente escolar, que é para eles poderem sair da situação da pobreza. Portanto, o próprio Estado tem esse papel de criar condições para educar jovens no sistema formal ou através do sistema de formação profissional já implementado na Cabo Verde. Isso não tem atribuição de bolsas de estudos, nós pretende agora, com um orçamento reforçado para a área de educação, nós também aumentar o número de beneficiários para a formação profissional, estes jovens, não dizer jovens NIT, né? Nós também beneficiar muito mais jovens com ações de formação profissional, nós temos que atuar fortemente que é para manter alunos na escola, por isso é que nós instituímos propina gratuita até o 12º ano, né? Também acesso ao pré-escolar, nós temos reforçar todas as medidas que garantem acesso ao pré-escolar. Nós metemos chegar a 95% de toda criança na Cabo Verde a frequentar o pré-escolar, porque no pré-escolar está conseguir também ser devidamente acompanhado e adquirir que as noções básicas de educação, respeito, comportamento, etc. Mas, digamos, para além do papel do Estado, que todas as medidas que têm sido criadas, também para fazer permanecer, porque não é só propina escolar, não tem medidas para fazer permanecer os alunos na escola. Não tem o aluno que está na família pobre, está vivendo a seio de famílias muito pobres, na extrema pobreza. Então, ali não tem que as medidas sociais na área de educação, não tem a ação social escolar, onde é que, por exemplo, nos últimos tempos, cerca de 95.000 crianças têm sido beneficiadas de ação social escolar, que é a refeição quente na escola, que é a atribuição de kits escolares e de transportes, que ele apoia para transporte escolar. Tudo isso é medidas que é para fazer que os meninos permaneçam na escola. E bolsas de estudo assim, para formação profissional. Prioridades, assim. Sim. Doutora, por terminar, estava só a pensar que não, está a dizer, a responsabilidade do Estado, não te assumir, é preciso reforçar cada vez mais o orçamento para abranger muito mais e para atingir as metas, que não queremos, modo como dizer, 90% de jovens NIT incluído no sistema de educação. Mas também a taxa de sucesso escolar tem que ser elevada, né? Tem que ser mais elevada. Mas, por outro lado, a família tem um papel importante. Se a família que tiver esse papel importante na educação de filhos, porque antigamente famílias tinham essa preocupação, a família já era pobre, mas conseguia educar seus filhos à base de valores. Né? O Estado está a fazer esse papel de educar, com acesso à educação, criação de condições de liceus, de escolas, mas a família transmitir valores de modo a respeito, modo a solidariedade, a honestidade, aquela atenção também que os pais têm que dar para filhos, para acompanhar se estão a estudar, se estão a estudar. Basta saber desde na escola, tudo isso é educação. Portanto, nunca podemos mandar os filhos para a escola e pensar que tudo já está resolvido. Nós não temos um papel importante como pais, como avós também, para acompanhar os filhos. Enquanto estão a estudar. E não é só um menino pequenino, até que é adolescente, que já está com 16, 17, 18, até terminar, mesmo menino quando está para a universidade, que é hoje em dia adolescente, está até 20 e tal anos, não tem que acompanhar na universidade. Isso por causa dos assédios que não tem externos, né, na sociedade, que está afetando os adolescentes e nas crianças. Droga, redes sociais, problemas gravíssimos que estão a afetar o sucesso escolar e a educação de crianças e de adolescentes na Cabo Verde. Doutora, não te aproveita ali nosso tempo limitado, não te apoio ali a última pergunta que é qual que é o papel da sociedade civil nesse sentido de nos juntar tudo de erradicação de pobreza na Cabo Verde? A sociedade civil tem um papel importante. De modo que já me dizer, é preciso que nós todos estejamos atentos, cada família esteja atenta. Nós temos associações na Cabo Verde que têm feito um grande trabalho e por isso mesmo isto tem tido apoio do Estado. Esse governo ali aumenta significativamente todo o apoio que tem sido dado às associações. Organizações da sociedade civil. Não tem organizações da sociedade, associações a trabalhar que idosos, que crianças, que pessoas com deficiência, é que está beneficiado de um subsídio do Estado, de Cabo Verde, do governo. Portanto, não aumentar e a perspectiva é aumentar ainda mais a partir de 2024. O orçamento do Ministério da Família aumentar. Não tinha 1.800.000 em termos de orçamento, na 2019, agora nós temos ter um orçamento de 3.447.000 contos, né? Portanto, nós temos que aumentar. E quando não aumentar, nós temos que pensar em tudo que as medidas que não tem,
que já te criou, não te pensar na consolidagem e na reforçagem ainda mais. Tudo que é o objetivo de erradicar a pobreza extrema, de incluir cada vez mais pessoas com deficiência, crianças de famílias pobres, mulheres também, tudo incluir no processo de desenvolvimento de Cabo Verde. Mas também ex-reclusos, ex-toxicodependentes, todo esse público tem a ser trabalhado através de medidas transversais nos vários setores, na educação, na justiça, na saúde, mas na proteção social também. Doutora Lídia, muito obrigada para a presença e para aceitar nosso convite de estar nesse dia de hoje. O tempo é muito pouco. O tempo é realmente muito pouco. Mas a luta é de nós todos, associações, famílias, governo, nós todos temos que estar juntos que é para erradicar a pobreza e, sobretudo, para tentar promover cada vez mais uma mudança de comportamentos. Porque hoje em dia, que é que nós estamos assistindo no mundo, essa mudança de comportamentos que deixar pessoas também sair daquela situação de pobreza. Portanto, nós temos que promover essa mudança de comportamento, principalmente nos jovens, porque não poder manter aquela situação de pobreza na seio de famílias. Como dizer, antes tinha famílias pobres, eles educar esses filhos, ou os filhos a conseguir dar, seja a pais e seja a avós, uma vida diferente. Mas se nunca continuar assim que esse sistema de educação que não tinha antes, não também tem certos problemas no futuro. Porque nós jovens, moda que está hoje, se que tiver um forte empenhamento e acompanhamento de família, no futuro é que te podes ajudar essas famílias e que te poder também criar essas próprias famílias. Okay? Fico apelo da doutora Lídia, que esteve ali conosco a fala hoje nesse Dia Internacional de Erradicação da Pobreza.